Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o podcast Palavras do Reino. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a sua companhia, a sua participação. E hoje mais uma vez eu estou muito bem acompanhado aqui e espero que assim como eu, você também possa ser abençoado pela presença dessas duas pastoras muito especiais para nós aqui hoje. Venha conosco, vamos compartilhar de mais um princípio do Reino de Deus através do podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, estão comigo aqui hoje duas pastoras. Eu falei semana passada que eu era privilegiado, principalmente semana passada, que eu estava cercado de mulheres, e hoje não é diferente. Eu vou usar o mesmo termo que o anjo falou para Maria: bendito sois vós entre as mulheres. E é isso que eu estou aqui hoje, muito bem acompanhado. Comigo aqui a pastora Adriana. A pastora Adriana já esteve com a gente em outros podcasts, né? Tudo bem, pastora? Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez participar desse podcast e que o que nós vamos trazer hoje possa servir para a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo, para a bênção, né? Para a bênção da vida de cada um. Obrigado, pastora. E pela primeira vez estreando conosco aqui, a pastora Lélia, nossa querida. Tudo bem, pastora? Tudo bem? Tudo bem, gente. Estou aqui, estou nervosa, mas estou tranquila. Isso não é verdade. Mas eu não estou chorando, estou de bem e vai ser bênção. Só o fato dela não estar chorando já é um avanço, né? Ainda. Olha, semana passada eu falei para as pastoras que estavam aqui, eu disse que o podcast Palavras do Reino ia revelar um mistério, que dizem que mulher fala demais. Elas falaram que fui eu que falei muito no último podcast, mas o podcast deu quase 1 hora. Geralmente eu falo o tempo normal igual a todos, e o podcast dá entre 30 e 35 minutos, então eu não sei. Vamos ver, me disseram que eu tinha julgado mal as mulheres. Hoje é a prova dos 9 aqui, pastora Adriana. Vamos ver então. Hoje nós vamos ver se as mulheradas falam demais mesmo ou não. Entendendo a Lélia aqui Não, com a gente. a Adriana fala muito, entendeu? Eu falo super pouco, mas tranquila. Quem não te conhece, né, Lélia? Enfim, vamos lá. Tô sendo tratada, gente, tô sendo tratada. Vamos lá, então, para o nosso assunto, ok? Vamos. Esse é o segundo episódio do podcast onde nós falamos a respeito do papel da mulher na família. Falamos já há alguns dias sobre isso, já há algumas semanas nós temos falado a respeito das famílias, e eu creio que a imagem da mulher na família ela é de extrema importância. Se a gente pegar desde a criação, a gente vai ver que tudo funcionava muito bem. A única coisa que Deus via que não estava completo era o homem sozinho. Então, para o próprio Criador, o arquiteto de tudo, ele que fez tudo, ele olhar e falar: não, isso aqui não ficou bom, é porque realmente o que faltava era de extrema importância. E no caso o que faltava era uma companheira, a mulher para Adão. Então nós falamos na semana passada a respeito da imagem antiga da mulher e a imagem atual. Falamos um pouco a respeito da modernidade, de tudo que a mulher conquistou no passar do tempo, dos anos. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, ou pelo menos parecido com a pergunta que eu fiz para as outras pastoras. Vocês acham que a imagem da mulher ela tem sido distorcida daquela imagem bíblica? A imagem da mulher hoje, a gente vê que a mulher hoje em dia, ela, pelo menos ela parece ser mais forte do que antigamente, né? Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas antes a mulher, ela basicamente servia só para ficar em casa cuidando da família, do marido, dos filhos. E eu faço uma correção aqui, não só ficar em casa, porque isso dá muito trabalho. Sim. Mas a mulher ela não podia sair para ir trabalhar fora, ela não podia ter alguns direitos que hoje tem. Só que essa modernização, essa conquista toda na sociedade, será que mudou um pouco a imagem bíblica da mulher ou veio para somar? O que vocês acham disso? Bom, essa mudança, acredito que foi bênção, né? Porque a mulher, eu acredito que ela conquistou um espaço, né? Ela passou a ser olhada de outra forma, com um pouco mais de valor. Acho que não é distorcida da Bíblia, né? A Bíblia, ela, na verdade, ela traz a mulher com muitos valores.
né? Tinha assim as coisinhas machistas, assim, você pegar Paulo falando da mulher, né? Paulo sentava, né? Paulo, né? Mas a Bíblia, ela sempre foi muito atual, assim, nessa relação, assim, da mulher. Ela traz a mulher como uma administradora do lar, uma ajudadora. Então eu não acredito que tenha essa distorção, assim, no sentido ruim, assim, né? Acredito que com o tempo, as mudanças que o tempo gerou, trouxe mais valor à mulher. A mulher, ela está sendo vista de uma forma melhor, digamos assim, né? Tanto dentro da sociedade como na igreja mesmo. Na igreja mesmo, a mulher, ela tem, não sei se eu posso dizer mais valor, mas talvez mais responsabilidades que antigamente não se tinha tanto. Hoje também é dado muito à mulher dentro da igreja e na família da mesma forma. E como o Lucas disse, né? Antigamente era vista aquela coisinha quadradinha ali, né? A mulher foi feita para procriação, cuidar da casa, né? Hoje já não. Hoje a mulher, ela já tem outros valores ali dentro do lar, que eu acredito que tem mais somado, né? O que você acha disso, pastora Lélia? O que eu vejo hoje, a mulher moderna? Eu acho assim, a mulher, ela sempre teve o papel na sociedade, na família, o papel do sentinela, de sempre cuidar, ver tudo que está errado. Ela sempre teve aquele papel de vigiar, cuidar do filho, cuidar do marido, ver tudo aquilo que estava acontecendo em volta e corrigir. A mulher moderna hoje, ela está perdendo esse papel do sentinela. Ela está ficando uma mulher mais vulnerável. Então, ela o quê? Hoje em dia, ela está mais vulnerável à depressão. Hoje em dia, ela está mais vulnerável às coisas que estão acontecendo hoje. Então, assim, tem um lado bom da conquista da mulher? Tem. Só que também tem um lado ruim. Porque qual é o lado ruim que eu acho? Hoje, a família, ela não tem mais aquela base tão forte igual tinha antigamente. Hoje, os filhos, eles estão perdendo rumo. Hoje, casamentos são destruídos com mais facilidade. Por quê? Porque a mulher perdeu aquele papel que ela tinha dentro da família. Então, eu concordo com a pastora Adriana que tem um lado positivo de tudo isso. Só que também tem um grande lado negativo que está sendo cobrado hoje na sociedade. Hoje a gente vê família desestruturada, filhos que não tem psicológico, crianças de 8 a 10 anos frequentando psicólogos, não que eu tenha alguma coisa contra, mas tem crianças que já estão tomando remédios para isso, para ansiedade e tudo mais. Então isso o quê? Um pouco porque a mulher ela tá tão à frente do seu tempo hoje também por causa disso, e ela perdeu aquele papel dela de cuidar, zelar e prestar atenção em tudo aquilo que acontecia com a família, porque é muito fácil você observar o que está acontecendo dentro da tua casa quando você está nesse papel de sentinela. Você está ali cuidando, observando. Seu marido chega, você olha para ele e fala: opa, ele não teve um bom dia hoje, alguma coisa está errada. Você olha para o teu filho e fala: tem alguma coisa que aconteceu que não foi bem na escola. Se ela está com sentimento olhando para outras coisas, ela não consegue ver isso hoje. E hoje a gente vê o quê? Que a mulher, ela trabalha, ela chega em casa, ela não tem tempo de fazer essa observação. Então, muitas coisas vão passando por cima, e às vezes vão vir um problema lá na frente muito maior, que se ela tivesse observado ali, ela tinha conseguido. Talvez não tenha sabido usar, né, essa mudança, né? Essa mudança que era para servir como bênção, como eu disse no começo, não está sabendo usar. Exatamente. Né? Só está indo junto com a evolução, com as mudanças, vai indo, né, e esquecendo. E a gente está vendo que hoje a família, ela está sendo destruída. E o inimigo tem usado isso, esse boom da mulher moderna hoje, para destruir as famílias. Então, assim, tem o lado bom? Tem. Mas nós, como cristã, a gente vê que o boom da mulher tem servido basicamente para destruir a família.
ela tem crescido lá de fora e tem deixado um pouco o lado de dentro. O lado de dentro. E principalmente o lado cristão, que antigamente você via a mãe, ela levantava cedo no domingo, ela levava o filho na igreja ou na escola dominical. Eu, no caso que fui católica um bom tempo da minha vida, domingo era dia de ir na igreja, minha mãe levantava, não interessa, podia estar chovendo canivete, a gente ia na igreja. No sábado a gente ia na catequese, não importava o que estava acontecendo, era o dia da gente ir na igreja, entendeu? Hoje a mulher não ensina mais o filho a isso. Hoje não, hoje muito pelo contrário, até dentro das igrejas você vê que essa mulher moderna era diferente. Hoje ela não ensina mais a filha a se comportar como uma serva do Senhor, a orar, a esperar o tempo do Senhor para ela arrumar um bom casamento, tudo. Não, hoje essa mulher, ela acelera os passos, ela acelera tudo. Então isso é muito complicado. Tem um lado bom? Tem, mas o lado que está pegando é a destruição da família. Então esse lado ela não está sabendo usar, não está sabendo desfrutar das conquistas que teve. Então eu acho que esse lado não está sendo bom não. Eu não vejo com bons olhos esse lado não. Um dos papéis assim que eu acredito, né, que a mulher tem dentro do seu lar é ser uma autoridade espiritual. Exatamente. Né? Esse é um dos papéis e talvez um dos mais importantes dentro do seu lar. E que talvez, dessa forma que a Lélia colocou, a mulher não está sabendo. Não está sabendo como lidar com isso hoje. Né? Talvez por conta dessa mudança tão grande, essa modernidade tão grande, dispersa, né? Dispersa e faz com que esqueça desse papel, que é um dos papéis que eu acho que talvez, né, o mais importante ali dentro do lar. Porque a mulher é um pilar ali, exatamente. Né? Ela é um pilar. E ela é a base dessa autoridade espiritual. Claro que junto com o seu esposo. Então, talvez essa modernidade faz com que ela disperse, fique de olho em tantas coisas que estão acontecendo à volta e esquece desse principal. E é exatamente. Onde entra isso que a Lélia colocou, né? Famílias sendo desfeitas, filhos com psicológicos, né, abalados, filhos fracos, né? Fracos na fé. Isso aí a gente vai para um outro lado. Essa questão da criação dos filhos aí acaba não sendo uma responsabilidade só da esposa, né? Sim. Aí já acaba sendo talvez uma irresponsabilidade da esposa e do marido junto. Porque o casal são responsáveis pela criação dos filhos, né? Então aí talvez se a gente olhar para uma maneira mais assim crua, né, sem se aprofundar muito, então essa modernidade ela acabou até afastando os casais, né? Porque antigamente é isso que eu queria fazer esse paralelo entre antigamente e atualmente agora. Antigamente tudo bem, o homem ele era aquele cara mais distante, né? Então, principalmente aquele povo um pouco mais, um ditado diz, um pouco mais chucro, né? O papel do homem era trabalhar, trazer dinheiro para sustentar a família, ponto final. A mulher que se virava com todas as outras coisas. Sim. Só que quando era relacionada à criação dos filhos, você via que os filhos eles respeitavam o pai e a mãe de igual forma, de igual maneira. Hoje em dia, parece que está ficando um pouco mais superficial isso, não é? Parece assim que o marido e a mulher eles têm mais contato, não tem mais tanto aquela barreira como tinha antes. O homem talvez não é mais tão chucro como era antigamente, salvo algumas exceções, mas parece que igual a Lélia disse, é tudo mais rápido, tudo mais prático, parece que vai ficando meio superficial, não tem mais aquele relacionamento entre o marido e a mulher profundo, não tem aquela criação dos filhos como deveria ser mesmo. A Lélia disse a respeito disso, da mãe estar ali ensinando. Se você olhar no decorrer da história da Bíblia, você vai pegar todas as mulheres de grande destaque, elas tinham assim, uma firmeza muito grande espiritualmente falando. Se você pegar até nos tempos mais atuais, o grande, acho que talvez um grande nome entre os avivalistas dos últimos séculos foi John Wesley. A mãe de John Wesley, Susana Wesley, até hoje ela é considerada um exemplo. A vida dela é estudada em grandes universidades. Uma mulher que teve 19 filhos, cuidava da casa toda e ela tirava pelo menos 2 horas por dia para orar,
para buscar a Deus, para ler a Bíblia, e mais 1 hora por dia para ensinar cada um dos filhos a ler e a escrever usando a Bíblia. Tanto é que não apenas John Wesley, mas quase todos os irmãos de John Wesley tiveram um grande destaque no meio cristão, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, enfim, naquela região. E hoje em dia é complicado a gente acabar vendo isso, como a Lélia disse, é tudo muito prático, parece que a gente não tem mais tempo para ficar, eu não tenho tempo para parar e ficar te ensinando, não. Tudo deixa eu automático, né? Deixa eu colocar um videozinho aqui do YouTube que explica isso, você assiste, vai ser mais fácil. Isso mesmo. Não é? Tem as professoras lá da escolinha dominical, tem a pastora Adriana que se vire depois para ensinar os meninos lá e sei lá, entendeu? Como que a mulher ela pode mudar isso então? Porque a responsabilidade do lar é do homem. O homem ele é o sacerdote do lar, a Bíblia diz claramente que abaixo de Jesus, o homem ele precisa assumir a responsabilidade, querendo ele ou não, né? Eu até brinquei uns dias atrás, um pessoal falou, as mulheres, se pegar na Bíblia, tem uma lista de coisas que as mulheres precisam fazer, e a Bíblia diz que o homem só precisa amar a sua esposa. Aí eu até falei para esse camarada, eu falei, meu amigo, acho que você está esquecendo que a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele falou, pois é. Eu falei, isso não te assusta, cara? É muito. Você tá doido? Isso é muito mais. Então, o homem ele tem essa responsabilidade. Só que é visível, claramente visível, que a mulher ela tem uma sensibilidade maior do que o homem, até porque o nosso coração é um pouco mais duro para essas coisas. Agora, a mulher ela tem uma sensibilidade melhor, tanto para a parte espiritual, quanto para a parte emocional, de conversar com o marido. A Lélia disse agora, o marido quando chega em casa, a mulher olha e fala, olha, ele não teve um dia muito bom. O marido não, o marido se ele ficar o dia inteiro em casa, a mulher for trabalhar, quando a mulher chegar, ele não vai conseguir olhar para ela e falar, no dia dela foi bom ou foi ruim. A gente não tem essa sensibilidade para as coisas, entende? Então, se a mulher tem essa sensibilidade, essa maneira inteligente de ver as coisas, qual seria então, se você pudesse dar um conselho, se vocês duas pastoras pudessem dar um conselho para as mulheres que estão nos ouvindo, como que as mulheres elas vão conseguir talvez mudar esse caminho que tem sido seguido? Como é que faz para voltar isso para os princípios bíblicos? Então, é complicado, porque hoje o mundo já vem nessa frenética. O que eu vejo hoje em dia? Hoje em dia, realmente, os pais eles estão mais próximos dos filhos. Se você vê como era no passado, que principalmente a questão do homem se achegar mais aos filhos, ser mais carinhoso com os filhos, essa realidade hoje em dia mudou bastante. Eu concordo com isso. Mas isso teve outro fator que está pegando hoje, que é assim... Por mais que o pai tenha a proximidade do filho, ele não está tendo o respeito do filho. Você vê hoje em dia, a maior parte dos filhos não respeita os pais. O ano passado, eu fui com meus filhos numa loja no shopping e a gente estava entrando na loja, estava uma criança, deveria ter uns 2 anos, 3 anos no máximo. E a criança estava no colo do pai e saiu batendo na cara do pai na loja porque queria um chocolate. E aí o meu filho olhou e pegou e falou para mim, mãe, que absurdo o menino bater na cara do pai. Aí eu falei assim, pois é, né? E aí ele pegou e falou assim, talvez ele mereça passar essa vergonha, é sinal que ele não está educando o filho dele. Porque se eu fizesse isso com a senhora ou com o pai, eu estaria morto. E eu falei para ele, com certeza. Confirma a sua versão. Falei para ele, com certeza você estaria morto mesmo. Então hoje você vê muito isso. Você vê crianças, não poucas vezes, tendo atos de bater na cara de pai em público, de fazer escândalo em público, de malcriação com os próprios pais. Então assim, até que ponto esse amor que está sendo colocado hoje em dia, ele está sendo sincero, é o amor sincero? Não, a Bíblia diz que a gente tem que corrigir os nossos filhos. A Bíblia diz, pega a vara verde e corrige seu filho. Não é isso que a Bíblia fala? Lá em casa a varinha fica no freezer que é para não secar. O meu filho disse que ele ia virar cientista, porque ele ia desenvolver um veneno para matar todas as varas do mundo. E aí eu digo para ele, beleza?
E eu vou criar outra, um laboratório, que vai ser pior do que essa que Deus criou. Então, você pensa na profissão, se é isso mesmo que você vai querer. E aí eu sempre brinco com ele, às vezes eu passo perto daquelas varinhas de guaxumba, assim, eu falo, meu Deus, uma plantação de felicidade. E aí sempre quando ele passa, ele muda a cara. Então, então assim, hoje em dia é difícil você falar assim, qual é a fórmula? É complicado, porque hoje a mulher, ela chega em casa, ela já passou o dia inteiro na rua trabalhando, fazendo as coisas, e ela chega em casa, às vezes ela tem que fazer tanta coisa em casa que às vezes ela vê a malcriação do filho, às vezes ela vê aquilo que está errado, ela não quer corrigir, porque assim, ela pensa, puxa vida, passei o dia inteiro fora, longe do meu filho, agora eu estou em casa, eu vou ser a bruxa má e vou ficar batendo, vou ficar corrigindo. Não, vou deixar. A maioria de nós pensa dessa forma. Porque assim, mesmo quando você corrige o seu filho, mesmo ele estando errado, e você vai lá e corrige o seu filho, eu não sei, Adri, mas eu entro num estado de depressão depois, profunda, que eu entro dentro do banheiro, eu choro. Eu falo, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor me mandou, entendeu? Mas assim, eu fico completamente arrasada, mas eu lasco a peia, entendeu? Porque assim, primeiro eu explico, olha, você está apanhando por causa disso. A palavra de Deus diz que eu tenho que te ensinar. Se eu estou te corrigindo é porque eu te amo, não existe amor maior do que esse, a correção do pai. E aí, meu amigo, você tem que corrigir depois de você falar isso com teu filho, você chora, entendeu? Então, assim, é difícil. Então, hoje é mais fácil você dar um presente, mais fácil você contornar a situação do seu filho, é mais fácil. Não, filho, eu vou te deixar de castigo, em vez de você corrigir, dar uma surra e pegar uma vara verde nele. Então, hoje é complicado, sabe? Essa evolução que teve tudo, esse boom que teve tudo, é muito complicado. Geralmente a correção ela vem, tem momentos, claro, que você precisa usar a varinha, mas no modo geral a correção ela vem pelo exemplo. Exatamente. Né? E aí se você não está presente, ele vai ter qual exemplo? Qual exemplo? E também é um fator importante, além desse que a Lélia trouxe, é a ausência do pai também, né? Porque às vezes a mãe está em casa o dia todo com a criança, cansada, acabada lá, porque a criança é virada no trem dentro de casa. O pai chega, aí a mãe vai pensar, coitado, trabalhou o dia inteiro, não incomoda o seu pai, né? E aí faz com que o pai não assuma a responsabilidade que também é dele, também é do pai corrigir, também é do pai estar ali presente na hora parar para brincar com a criança, parar para dar uma atenção, conversar, e também a correção, né? Então às vezes a gente falha também nisso, né, Lélia? Exatamente. A mulher falha nisso também, em querer colocar o marido ali, proteger todo mundo, né? Aí protege o marido, sendo que isso é uma falha, na verdade. A gente faz com que o pai fique ausente nessa área, né? Que ele também precisa estar ali. Porque também acaba sobrecarregando bastante a mulher, né? O pai é a mulher sobrecarregada. Sim. Exato. Então, aí a criança fica por conta da televisão, né? Fica por conta da mídia. O que acontece? Desculpa, Adri. O que eu vi esses dias atrás de uma questão? Foi até sobre drogas. A gente estava conversando e eu estava conversando com algumas pessoas que têm filhos que são viciados, né? Uhum. E o que acontece na grande maioria das famílias? O pai, ele chega quando a maioria das vezes o pai, ele vê que está acontecendo alguma coisa, que o filho está se envolvendo com droga. A grande maioria dos pais vê isso. Isso são conversas de pessoas que têm filho viciado. E ele fecha o olho. E aí, quando tudo estoura, tudo tá lá acontecendo, ele chega pra mulher e fala, o problema é seu, o filho é seu. Então você dá conta, se vira. Eu te avisei que ele estava fazendo alguma coisa errada. Você não tomou a providência. E nem sempre, quando é a filha mulher, é mais fácil a mãe lidar com a menina, controlar mais a menina. Mas quando é o filho homem, ele precisa do papel do homem ali, do pai, para corrigir, para estar em cima, para ensinar. Então não é só a mulher que tem que fazer isso.
Principalmente quando tem filho homem. É o papel do homem. Ele tem que ensinar o filho, ele tem que mostrar o caminho para o filho. Não é só a mulher. E aí entra num ponto que o Lucas tocou agorinha, né? Você ser o exemplo. Também eu acho que é algo assim, é fantástico assim dentro do lar. Quando você consegue ser esse exemplo, para ser essa base para o seu filho, né? Eu estava lendo algumas coisas e me deparei com a passagem de Lloyd e Eunice, né? Lloyd e Eunice foi mãe e avó de Timóteo, né? E Timóteo, ele foi um companheiro do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo só escolheu Timóteo porque ele viu graça nessa família, na forma com que elas educaram, com que elas criaram Timóteo, né? E eu achei lindo isso, porque elas só serviram de base, de exemplo para ele. Foram ótimas influências para esse filho, para esse neto. E olha o ministério que ele carregou depois junto com o apóstolo Paulo, né? Então, nada melhor também do que um pai e uma mãe, além de ser presente, além de colocar a correção da forma que precisa, ser esse exemplo, né? Se você é um exemplo espiritual dentro do teu lar, vai evitar muitos problemas, vai evitar muitas quedas. Se você tem um exemplo de caráter, você vai evitar muitas quedas, muitos problemas também. Então isso eu acho que é um fator muito interessante também, e é onde entra o papel da mulher também dentro do seu lar. Ela ser um exemplo, né? Ela ser uma boa influência, né? Eu acho que isso é algo também bem assim, importante pra gente. Eu quero fazer um parênteses aqui. A gente está falando sobre as mulheres, mas o que as duas pastoras têm falado é muito importante, porque a gente, nesses últimos podcasts, eu tenho falado a mesma coisa. O pessoal lá no primeiro me falou a respeito de Jezabel, que cada um tem o seu lugar na família, o homem, a mulher, os filhos, enfim, cada um tem a sua função, o seu lugar definido. E que usaram o exemplo de Jezabel da forma assim: Jezabel, ela tomou o lugar do marido, ela se levantou e fez o estrago todo que fez, que a gente conhece na Bíblia. Só que eu sempre disse a mesma coisa: Jezabel, ela só se levantou porque Acabe, com o perdão da palavra, foi um bundão. Ele não se colocou no lugar de homem, de rei, de um homem assim que deveria ter assumido a posição dele. Então, se Acabe ele tivesse se posicionado como um homem que é, como um homem pelo menos que deveria ter sido, Jezabel ela não teria espaço para se levantar e para fazer todo o estrago que fez. Por que eu estou dizendo isso? Estou desmerecendo a imagem da mulher? Se ela for igual a Jezabel, sim. Se ela não for igual a Jezabel, não. Por quê? Você pode ver isso desde o princípio. Quando Deus ele criou Adão estava ali fazendo tudo o que devia se fazer, e em determinado momento, como a gente já disse, Deus viu que Adão estava sozinho e tal. O macaco tinha macaquinho, o leão tinha leão, o cachorro tinha cachorro, e voltar, mas esse negócio que está errado, só tem um Adão. Então vou fazer uma mulher. Ela vai ser para ele uma ajudadora, uma mulher idônea. Aí, claro, a gente vai voltar no mesmo assunto do último podcast, vamos falar a respeito de submissão. Submissão não é o fato da mulher ela estar abaixo do marido. É o fato dela estar sobre a mesma missão, dela estar com o mesmo pensamento, com o mesmo alvo, o mesmo foco. O que falta no homem, a mulher completa, e o que falta na mulher, o homem completa. Essa é a ideia de Deus. Tanto é que quando Adão ele acordou do que eu costumo dizer do melhor procedimento cirúrgico de toda a história, né, que foi Deus tirar uma costela dele e fazer da costela uma mulher, então nunca vi nenhum outro médico fazer isso. Enfim, quando Adão ele acordou, ele não precisou perguntar para Deus. Chega, ô Senhor, vem aqui no cantinho comigo, caiu um negócio no chão. Peraí, quem que é essa louca aí? Que eu nunca vi essa mulher aqui perto. E Deus teve que explicar tudo para Adão. Adão, olha, ela é uma mulher, você vai ter que cuidar dela, você vai ter que amar. Não, Adão ele já sabia o que teria que fazer, não é? Quando Deus ele fala com Adão ele fala assim, ó, em Gênesis 2:23, diz assim, ó: então Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porquanto do homem foi extraída. Não foi Deus quem disse, foi o próprio Adão. Ou seja, ele já sabia que aquela era mulher, ela já sabia que aquela era a companheira dele. Ele não precisou de aula para nada disso. É como se a informação já tivesse gravada dentro do HD dele. É como se fosse um aplicativo padrão que já tinha ali.
Agora, se a gente trazer para o que a gente está falando agora, eis aí a importância do casal ele estar sempre alinhado. A mulher ela começou a sair um pouco da linha. O marido ele tem que chegar com todo o amor, como Jesus diz, e chamar a mulher de volta e falar: olha, será que não é assim? Será que não é desse jeito? Eu sempre digo que eu sou um cara muito privilegiado porque eu casei com a minha melhor amiga. A Yuri, antes da gente sequer pensar em se relacionar, a gente já era melhor amiga. Ela já conhecia todos os meus pecados, minhas qualidades, e eu dela também. Claro que mais pecado do que qualidade, mas ela já conhecia tudo. Aquela mulher me ama mesmo, viu, Léa? Puxa vida, porque para conhecer o Lucas uns anos atrás e ainda assim, desde de casar, é crente. Muito amor. Muito, demais. Então, assim, essa amizade que a gente sempre teve hoje é muito bom, porque se eu vejo algo, às vezes, por exemplo, eu chego em casa, chega na hora do almoço, a gente tem que voltar para o escritório 1h da tarde, e eu chego a meio-dia e pouco, ela ainda está fazendo o almoço, tudo bem, às vezes alguma coisa atrasou. Mas se começa a repetir 2, 3 dias, eu tenho a liberdade de chegar para ela e falar assim: olha, acho que você tinha que começar a fazer o almoço um pouco mais cedo, você está gastando tempo de manhã, e aí está acabando atrasando o meu serviço, o seu serviço, porque você vai trabalhar à tarde, aí tem que fazer tudo correndo, a gente não tem tempo para ficar pelo menos um pouco aqui junto, conversando, contando piada um pro outro. Da mesma forma que ela tem liberdade para chegar em mim e me chamar a atenção: ó, você está chegando em casa todo dia cansado e você não está dando atenção para os meninos. Aí eles vêm, querem brincar com você e você só quer ficar quieto. Então, eu acho que precisa haver esse equilíbrio, né? Entre o casal, o marido segurando no braço da esposa, os dois de braços dados ali para não escorregar para o outro lado, e um tá sempre segurando o outro, né? Agora, algo que a gente tem visto que tem mudado a imagem da mulher no decorrer dos anos é exatamente essa parte que diz respeito à modernidade. Parece que, assim como vocês disseram agora há pouco, tudo está sendo terceirizado hoje em dia, né? O cuidado com as crianças. Antigamente era difícil você pensar em colocar o filho numa escola em período integral. Hoje em dia está todo mundo procurando escola em período integral, porque claro que tem a parte de econômica, né? Antigamente a gente não tinha talvez os problemas, as dificuldades econômicas que a gente tem hoje. Hoje em dia talvez o marido trabalhando sozinho, ele não daria conta de cuidar da casa, salvo em alguns empregos específicos. E aí vem a necessidade da mulher estar fora. Mas dentro daquilo que tanto a mulher quanto o homem podem, eles não podem terceirizar as coisas. Falei semana passada com as pastoras que o feminismo da década de 50, 40, ele veio para mudar e para gerar algumas conquistas para as mulheres. O feminismo de hoje em dia ele tem servido para afastar as mulheres dos maridos, né? Exatamente. E de acordo com os princípios bíblicos, isso é o princípio de um poço sem fundo, né? Sim. Porque se as mulheres elas acabarem indo por esse caminho, elas só vão se afastar cada vez mais das famílias, não é? O que vocês pensam? Eu acho que eu estou errado, porque eu não sou mulher. Eu estou falando só pelo que a gente vê. Não, mas hoje vemos mesmo essa guerra pela conquista do seu espaço, né? Porque a mulher está conquistando, a mulher tá evoluindo. Mas é como até a Lélia disse no começo, né? Isso não está sendo usado de uma forma correta, não está sendo usado da forma que deveria ser usado. E é onde os filhos estão sendo esquecidos, é onde o marido está sendo esquecido, é onde o marido não está se posicionando também, porque, não sei, vê que a mulher tá nessa conquista, nessa evolução, aí o marido parece que fica meio acuado, não se posiciona. Fica meio com medo da mulher. Não se posiciona, não tem aquela firmeza: olha, tá errado isso, tá errado aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que é onde entra esse alinhamento que você falou. Os dois têm que andar juntos, né? Os dois têm que estar juntos, em alinhamento, para que as coisas de dentro do lar andem conforme a família necessita, né? A educação dos filhos, a vida financeira, o relacionamento entre os dois. Mas conforme tá acontecendo essas mudanças, essa evolução, tá só uma guerra pela economia, pelo financeiro, né? A mulher conquistar o seu espaço porque agora não pode retroceder, porque agora que conseguiu tem que ir embora, né? E tal.
Então tá um pouco complicado. Eu acho assim que é uma das formas que Satanás está usando para destruir as famílias. São esse boom que não está sendo bem aproveitado pelas mulheres, que elas estão saindo do foco já. Sim. Que hoje a mulher ela não quer o espaço que ela conquistou. A grande maioria quer o espaço que o homem tem na sociedade, e isso eu não quero para mim. Eu quero que o homem tenha um espaço dele, e eu quero continuar tendo meu espaço de mulher ali tranquila, de boinha, que já acho que é o suficiente. Então hoje a mulher ela não quer só o que foi dado a ela por direito, não, ela quer aquilo que não pertence a ela, entendeu? Então aí é que está o perigo. Enquanto ela estava ali só buscando os direitos e tudo mais, é uma coisa. Hoje não, hoje ela já passou daquilo que ela queria de direito. Então hoje, por isso que está essa guerra toda. E eu acho que Satanás tem usado muito isso para destruir as famílias, que tem acontecido muito isso. E é complicado assim você pensar, igual assim, às vezes a gente usa muito o exemplo da Jezabel como uma mulher que tomou a frente do homem, fez aquele estrago todo que ela fez, né? Mas a Bíblia dá tanto exemplo maravilhoso de mulher que eram casadas também e que estava à frente do seu tempo e que foram grandemente abençoadas e abençoaram a sua casa, a sua família, seu esposo, que é o caso da Sunamita, né? Que a Sunamita ela via o profeta passar sobre a casa dela, né? E ela olhava e falava: esse é um grande homem de Deus, esse é um grande homem de Deus. E ela teve a ousadia de chegar até o profeta e convidar ele para jantar. E ele foi jantar, e mais para frente ela foi e falou para o esposo dela que deveria construir um quarto na casa dela, que toda vez que o profeta passasse por ali, ele tinha onde ficar. E ela era uma mulher rica, era uma mulher que tinha posse. E você vê que ela estava à frente do seu tempo, porque naquela época lá, as mulheres não tinham voz. E lá em 2 Reis 8, você vê que o profeta, quando Deus fala com ele que vai ser 7 anos de seca, de fome naquela região ali, o profeta chega até ela e fala: olha, pega a sua família, sai peregrinando, né? E ela pegou e foi. O profeta não chegou no esposo dela, chegou a ela, né? Falou: olha, pega a sua família e vai. E ela foi tão ousada naquele tempo, ela tinha tanta fé. Eu acredito que era uma grande mulher que servia a Deus, que tinha, sabe, um relacionamento muito, muito maravilhoso com Deus naquela época. Aí você pensa, depois de 7 anos que ela ficou na terra de Filisteu, ela voltou para a terra dela, em Sumém. E ela foi ousada ir conversar com o rei. E naquela época não era assim, até hoje não é assim para você conversar com o rei, né? E ela pegou o filho e veio até o rei para reivindicar a casa que era dela e a terra que era dela, depois de 7 anos que ela tinha saído dali. E quando ela chegou até o rei estava conversando com Geazi, perguntando para ele sobre os feitos do profeta. E o Geazi estava falando: olha, esta é a mulher que eu falei para o senhor, e aquele é o filho dela. E ela veio com o filho, não com o marido. Ela veio junto ao filho, ao rei. E ela contou a história dela para o rei, e o rei chamou um oficial e falou: olha, devolva a casa dela e tudo que se produziu nesses 7 anos que ela ficou fora, para devolver a ela. Então você vê assim, o papel importante que essa mulher tinha dentro da família dela. Diga-se de passagem que foi o filho que o profeta ressuscitou. E foi assim, ela teve a coragem de ir até o profeta quando o menino morreu e falar para o profeta: eu te pedi alguma coisa? Eu estava quieto dentro da minha casa, o senhor foi lá, eu não te pedi nada. Por quê? Porque ela sempre soube que o profeta era um homem de Deus. E ela nunca pediu nada para o profeta. Ela hospedava o profeta, mas nunca pediu nada a ele. Então assim, ela era uma grande mulher. Você vê o papel daquela mulher dentro daquela casa. Você vê que ela era o esteio daquela casa. E você vê isso mais para frente, quando já na época de Jesus foi a viúva de Naim, que Jesus viu o cortejo e ressuscitou o filho dela. Deus não ressuscitou o menino Jesus não ressuscitou o menino porque ele estava lá. O menino já estava morto.
Mas Jesus ressuscitou o menino por quê? Por causa da mãe, que era o esteio da casa. A importância daquela mulher naquela sociedade. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão da mãe. Compaixão da mãe. Então, assim, você vê o papel importante da mulher dentro da casa, dentro da família, dentro da sociedade. Então, hoje, esse mundo moderno tem tirado esse papel importante da mulher, sabe? Hoje, o que falta? A mulher voltar a orar pela sua casa, a orar pelos seus filhos, sabe? Hoje está tão corrido que a grande maioria de nós não tem tempo às vezes de orar, porque a correria do dia é tão grande, você chega em casa, tanta coisa para fazer, de repente você está tão cansado, você deita e dorme, acorda e vai, e aí você pensa, pô, cheguei domingo na igreja e vou orar na igreja. A grande maioria das mulheres hoje fazem isso, tem tempo de orar aqui na igreja. Então não tem mais aquela coisa, sabe, assim, de buscar o Senhor, de vigiar pela casa, de orar, de colocar ali. Você vê exemplos de grandes mulheres, até a própria sogra da Adri, que orou quantos anos pelo sogro dela, entendeu? Quantos anos mulheres oraram por maridos que eram alcoólatras, e Deus teve misericórdia daquelas mulheres. E pensa o sofrimento que aquelas mulheres tiveram. E Deus estava ali, ouvindo a oração daquelas mulheres. E no tempo certo aconteceu. E hoje você vê assim, famílias que eram totalmente destruídas pelo inimigo, são famílias unidas, amorosas, são famílias que estão ali vivendo. O que é ser família? Então esse é o papel da mulher. O papel de orar, de vigiar, de estar ali atenta no que tem acontecido hoje. Essa posição que você diz que as mulheres elas têm perdido a sua posição e têm tentado conquistar algo além daquilo que, vamos dizer assim, que era responsabilidade delas, isso tem a ver talvez com a falta de submissão, porque a gente tem falado que submissão não é você estar abaixo. Submissão é você caminhar junto, você estar do lado, você saber que a sua esposa ela está junto com você, que ela vai estar ali para te apoiar, para te aconselhar quando for preciso, né? Será que a mulher ela tem perdido um pouco essa questão da submissão e tem tentado passar esse limite? Na verdade, não é que ela tem perdido, ela tem sido ensinada que ela não precisa disso. A mulher, ela sabe que se ela vai casar, ela vai precisar lavar roupa, ela vai precisar cozinhar, ela vai precisar limpar uma casa, ela vai precisar cuidar do marido dela. Entendeu? E se ela tiver uma condição de pagar alguém para cuidar, para fazer, no mínimo ela tem que saber como fazer para cobrar da pessoa que vai fazer. Ela tem que saber fazer. Ela tem que saber o que cobrar. Hoje a mulher ela tem sido ensinada pela mídia, por tudo que tem acontecido no mundo, que ela não precisa disso, que ela não pode ser desse jeito. Entendeu? Que ela é superior a tudo isso. Então, assim, é complicado você olhar dessa forma, porque se a mulher deixar de fazer o papel dela como mulher, quem é que vai fazer? E o que você tem visto hoje? Que a maioria das coisas, o homem ele tem feito o papel da mulher dentro de casa, em alguns lares, porque isso tem acontecido, entendeu? Porque a mulher ela não quer, ela não se sujeita mais a esse tipo de papel. Ela chega em casa, entendeu? Ela não quer mais esse papel da mulher. Não estou dizendo todas, mas hoje, na sociedade que a gente vive, na sociedade que os jovens de hoje em dia olham e quer para eles, é essa sociedade superficial. Essa sociedade que não funciona dentro de uma casa, dentro de 4 paredes. Com você e seu esposo. Na prática não funciona. Na prática não funciona. É legal você ver ali dentro sabe, num videozinho de Facebook, numa casinha que não é sua, numa novela que a pessoa assiste, mas na vida real, a vida real não é aquilo ali. Aquilo ali não é a vida real. Então hoje a mulher ela não quer a vida real. Ela quer aquela vida superficial que os olhos dela tá sendo apresentado para os olhos dela. E não é isso que é o papel da mulher cristã. Não é isso que isso que está acontecendo com a destruição da família. É essa vida superficial que quando se depara com a vida real dá o choque. E também não é assim.
menosprezando essa força da mulher, Não, né? de Não é jeito nenhum. menosprezando que a mulher ela tem que ir à frente, né? Ela tem que ter o seu espaço. Não é menosprezando. É só às vezes um alerta para que a mulher volte àquele princípio, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. É a nossa família. Né? É a nossa família que nós temos que ter a nossa maior dedicação, o nosso maior amor, o nosso maior cuidado. É a nossa família, é o primeiro ministério. E assim, não é menosprezando, porque nós temos, assim como a Lélia deu esse exemplo na Bíblia, nós temos vários também. Nós temos até Débora. Débora, ela foi uma juíza, ela foi uma líder de guerra, né? Então, olha a força dessa mulher, olha o papel dessa mulher na história. O profeta não né? foi pra guerra se Débora não fosse junto. Pois é, olha a junto. força dessa mulher, né? Olha o papel Olha da o papel. rainha Esther. Rainha Esther, Entendeu? né? Então assim, não é menosprezando essa força, toda esse papel assim que a mulher ela pode ter, né, dentro da sociedade, dentro da igreja, dentro da família, mas por vezes o mundo tem ditado regras, ditado formas de caminhar que vai um pouco contra os nossos princípios bíblicos. Exatamente. Né? Que tem feito com que a mulher olhe muito para outros lados e esqueça desse primeiro ministério que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Né? A mulher pode, né, lutar, né, tá no melhor cargo, ela pode ser a presidente do Brasil, ela pode ser, né? Mas ela não pode esquecer que ela tem os seus filhos, ela tem o seu marido, ela precisa cumprir esse papel dentro do teu lar e com o mesmo amor, com o mesmo cuidado que ela tem aí fora no seu trabalho. Já caminhando para o final, assim, não é que nós somos contra a mulher ela ter todas essas conquistas. Sim. Mas que ela faça isso sem perder os princípios Exatamente. da família, né? Exato. E assim também, como eu disse alguns minutos atrás, tanto a mulher, o marido, os filhos, cada um tem a sua função. E se a gente começar a perder o foco dos nossos propósitos dentro da família, a família ela é a base da sociedade. Se a família ela começar a se desestruturar, toda a sociedade ela vai começar a cair. Porque o que mantém a sociedade viva, melhor dizendo, o que mantém a sociedade firme hoje é a família bem estruturada. E quando a gente diz bem estruturada, não quer dizer que financeiramente, materialmente falando. Porque vai ter família que vai ter uma condição financeira diferente da outra. Mas dentro ali do seu círculo familiar, os princípios de Deus eles precisam reger toda a casa. Seja a vida do marido, seja a vida da esposa, seja a forma que ambos vão educar os filhos, a forma que os dois vão se comportar um com o outro, né? Então, a gente pode ter tudo isso. Eu digo que hoje em dia você não consegue ver uma profissão, por exemplo, que um homem faça e que a mulher não pode fazer. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia tudo que o homem faz, a mulher também pode fazer. Agora, o que não pode ser perdido são esses princípios. Os princípios divinos, eles, como o próprio nome já diz, são princípios. A gente não pode perder princípio. Princípios, eles são feitos para ser inegociáveis e inabaláveis, né? Um versículo bem importante, assim, interessante, que eu coloquei aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então, você vê a importância do cuidado, né, que temos que ter com a nossa família, com a nossa casa, em primeiro lugar, né, antes de qualquer coisa, né, antes de sairmos aí fora, né, ganhando o mundo, né, nós temos ali o nosso primeiro ministério que a gente tem que cuidar com carinho, né? É um papel importantíssimo da mulher. Eu quero desde já agradecer vocês por estar aqui, por gravar com a gente hoje, pastora Lélia, pastora Adriana. Eu não vou comentar a respeito do fato do podcast já ter passado do horário, porque aí a gente volta lá no começo dizendo se a mulher realmente fala mais que o homem ou não. Mas enfim, eu vou deixar para quem está nos ouvindo julgar isso. Eu agradeço demais a presença de vocês. Obrigado mais uma vez, pastora Adriana, por estar com a gente. Espero que volte outras. Amém, amém. Volto sim, é um grande prazer sempre estar aqui. E aquilo que eu falei no começo, eu espero que cada palavra
tudo que foi conversado aqui sirva para abençoar a vida de alguém que está nos ouvindo. Amém. E tá vendo? A pastora Lélia nem chorou hoje. Nem chorou, só falou. E não Pois chorou. é. Pastora Lélia, obrigado por estar aqui com a gente. A primeira vez, eu espero que a primeira de muitas. Assim, eu vou me controlar da próxima para não falar tanto, mas eu acho que a Adriana falou mais que eu. Mas eu espero também que tenha sido bênção e que muitas mulheres realmente pensa sobre isso, analisa sobre isso e vê certinho tudo que tem acontecido nas famílias e que Consigam alinhar. né? Tudo certinho, que a gente está vendo que o inimigo ele tem usado muito esses fatos hoje em dia para destruir a família. Então é hora das mulheres parar e pensar e agir. Amém. Não, você não falou muito não, Lélia. Acho que só 80% Foi. Mas enfim. Brincadeiras. A gente, como eu disse, a família, tudo que diz respeito à família, é um assunto assim que a gente tem conversa pro resto da vida para falar. Né? E vai rendendo, e eu queria poder ficar aqui 3 horas com vocês. Mas, infelizmente, a gente tem que parar um pouquinho. Vamos, se possível, marcar outros. Espero poder contar com vocês de novo. Amém. Agradeço muito e como eu já disse no final do outro podcast, você quer fazer a diferença no mundo? Você quer mudar, marcar uma geração? Comece indo para casa e amando e cuidando da sua família. Se você for para casa, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem do seu marido, buscar educar bem os seus filhos, então você pode ter certeza que você vai ter sucesso na vida. Amém? Muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua companhia. Continue curtindo, compartilhando, nos enviando os comentários, suas perguntas. Continue interagindo com a gente e eu creio que todos nós somos edificados com essas palavras que aqui são compartilhadas. Então, Deus abençoe vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.